Fala, pessoal. Estou por aqui para compartilhar um pouco de uma ideia que eu tenho, de uma reflexão e um conhecimento aí que eu venho adquirindo ao longo dos anos e o convívio com atletas buscando rendimento, buscando performance. E queria falar um pouco para vocês hoje sobre a evolução na performance de um atleta amador. Eu, rotineiramente, tenho contato com atletas que me buscam e me procuram pensando em melhorar a saúde, mas também principalmente pensando em melhorar o desempenho, não necessariamente para vencer uma prova, mas muito para se tornar alguém melhor do que ele já está, ou para começar um esporte, para desenvolver dentro dessa modalidade. E aí eu sempre gosto de conversar e de bater na tecla da rotina dos treinos e da necessidade de aguardar com que a evolução venha naturalmente. Tenho comigo muito forte de que o processo de evolução ele acontece de maneira contínua ao longo do tempo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco de uma teoria que eu venho desenvolvendo e tenho isso na minha mente, que fica bem simples de explicar através de um gráfico. Vou tentar aqui fazer um ponto aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, acho que vai rolar. Boa. Então, eu gosto muito de representar num gráfico, e se a gente desenhasse num gráfico onde o eixo Y aqui seria o desempenho do indivíduo e o eixo X fosse o tempo, né? O indivíduo, deixa eu desenhar o tempo mais bonito aqui, peraí. T de tempo e D de desempenho. Então, o indivíduo, quando ele começa uma prática esportiva, ele começa um ciclo de treinamento, se é um indivíduo que estava previamente sedentário, um indivíduo que praticou alguma modalidade esportiva, mas por um tempo parou e quer retornar, ele começa dentro de um início, né, dentro de um ponto específico do desempenho, e aí, num curto espaço de tempo, ele tem um crescimento rápido, e isso é muito legal, esse é um dos maiores benefícios aí do início da prática esportiva, onde o indivíduo ele não começa do zero, né, ele começa de um desempenho basal, mas ele tem um ganho rápido e intenso nas primeiras sessões, né? Então, dentro de um curto espaço de tempo, diria aí em torno de um mês até 2 meses, ele tem um avanço significativo do desempenho, e isso traz uma motivação, isso traz grandes animações, e para esse começo eu sempre gosto de falar que basta o indivíduo, primeiro, passar por uma consulta médica para avaliar se ele tem saúde, se está tudo bem com a saúde dele, ele não está se colocando em risco, e também ter uma orientação de um profissional especializado, um profissional em educação física, que vai orientá-lo aí, que vai monitorar as cargas, que vai planejar um programa de treinamento dele. Então, nesse primeiro momento, falaria que esses dois são cruciais. E aí tem um determinado ponto, um determinado momento, que esse indivíduo ele acaba entrando num platô, então ele começa a não evoluir mais como ele gostaria, e aí é hora da gente sentar, da gente olhar o que foi feito até no momento, e aí buscar novas maneiras de voltar a ter um melhor desempenho, a ter uma evolução. E aí talvez nesse momento a gente lance mão de outros profissionais dentro da equipe, então às vezes a avaliação de nutricionista, de outros profissionais que estão envolvidos no processo de desenvolvimento e ganho de performance, ganho de desempenho aí ao longo do tempo. E aí o indivíduo começa a desempenhar de novo, e é interessante colocar que esse desempenho ele já não é tão íngreme como previamente, ele já, como o indivíduo já tem um desempenho um pouco mais elevado, esse aumento ele vai ser menos intenso e ele vai demorar mais tempo para acontecer, e aí o indivíduo novamente entra num platô, entra num estado aí de manutenção, e é hora dele buscar novas maneiras, muitas vezes mudar algumas coisas na rotina dele, de sono, de ingesta alcoólica, de volume e intensidade dos treinamentos, para que ele volte aos poucos
aumentar o seu desempenho, e esse desempenho, de novo, ele é menos intenso e demora mais para acontecer do que comparado às outras, e assim sucessivamente. A ideia, deixa eu apagar aqui para conseguir aumentar esse gráfico, ao longo do tempo, esse indivíduo ia atingir esses platôs que cada vez serão maiores e mais duradouros, para depois se intercalar com momentos de melhoras às vezes pequenas, e aqui no final é um ponto difícil de acontecer, um ponto que a gente tem dificuldade, onde o indivíduo parece ter atingido o máximo do desempenho possível, e aí há uma discussão sobre se esse aumento de desempenho ele é finito, ele tem um ponto que o indivíduo não consegue mais melhorar. Na minha visão, isso não acontece. Eu acho que a gente sempre tem um pouquinho a mais para melhorar, seja não só da parte física, mas tem a parte mental, a parte estrutural, que a gente pode, aos poucos, ir ganhando. Óbvio, quanto mais alto no desempenho esse indivíduo estiver, né, quanto mais em alto nível, mais difícil fica essa melhoria e mais sutis são as mudanças que são possíveis para melhorar, mas a melhoria de desempenho sempre é possível. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Boa. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, é isso. Então, pessoal, era um pouco do que eu queria falar para vocês. Esse modelo que eu criei, isso é da minha cabeça, não vem de nenhum artigo, então não tem um respaldo científico a não ser o conhecimento, o meu conhecimento, o conhecimento de uma pessoa especialista no assunto, e também não sou tão especialista assim, eu tenho muito ainda que aprender, mas resolvi gravar esse vídeo aí para compartilhar um pouco com vocês sobre essa teoria da evolução do desempenho, da performance entre atletas. Isso vale para atletas amadores, mas também para profissionais, óbvio. Para profissionais tem outros parâmetros e outras questões envolvidas, mas espero aí ter ajudado vocês, principalmente a terem paciência no processo, a respeitarem o tempo, porque só o tempo e a rotina e a repetição desse ciclo virtuoso de treinamento, alimentação, descanso, ele vai fazer com que haja progressão. Valeu? Valeu, galera!